Então tá, vamos falar agora condições da ação, ação de reclamação ou ação de reclamação constitucional, tá? Interesse de agir, não cabimento por vedação legal, não cabimento por proibição da lei, ok? Considerando de um lado que há expressa previsão dos casos de cabimento da reclamação, sendo tal rol, né, considerado números clausos, ou seja, um rol fechado, e de outro, há casos em que o legislador proibiu em abstrato o emprego da reclamação. Não seria incorreto realizar a análise da possibilidade jurídica do pedido em sua ótica negativa, ou seja, em que caso não será possível formular o pedido de reclamação constitucional. Todavia, tendo sido abandonada a tal categoria pelo novo Código de Processo Civil de 2015, que não mais se referir à possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, isso não altera materialmente a análise, pois sem tal categoria, os casos de vedação por vedação legal, né, de seu emprego seriam reenquadráveis na falta de interesse de agir, como hipótese de inadequação da tutela jurisdicional pleiteada. Logo, o resultado prático seria o mesmo: carência da ação com extinção do processo sem julgamento do mérito. A primeira hipótese em que é vedada, proibida a utilização da reclamação é quando sua propositura ocorrer após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ou seja, assumindo a reclamação a natureza jurídica de ação autônoma de impugnação de ato jurisdicional. Ação autônoma de impugnação de ato jurisdicional praticado em usurpação da competência do tribunal ou afrontando a autoridade de suas decisões. Tribunal. Não é possível valer-se da via reclamatória se o ato já transitou em julgado, ou seja, contra ato judicial transitado em julgado por expressa vedação legal, não cabe a reclamação, podendo ser utilizado, se cabível, a ação rescisória ou mesmo a revisão criminal, né? Já falamos isso em um vídeo, está lá no canal, sobre revisão criminal, das quais a reclamação não é o seu sucedâneo, né? Não é usado a reclamação nesse instituto, tá? No caso de contrato judicial de sentença, né, sentença judicial transitada em julgado, você vai utilizar a ação rescisória ou a revisão criminal, mas jamais o instituto da reclamação. A matéria já era, inclusive, objeto de enunciado da súmula número 734 do STF. Vamos ler agora em verbis. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, transitado em julgado, você pode até, se cabível, ação rescisória. Deixa eu marcar aqui. Ou mesmo a revisão criminal, mas jamais, em tempo algum, você vai utilizar a revisão constitucional ou revisão como sucedâneo, tá ok? Por outro lado, uma vez que tal decisão tenha sido impugnada por meio de recurso e afastado o trânsito em julgado, a reclamação poderá ser utilizada paralelamente aos recursos cabíveis. Bom, e uma vez manejada a reclamação, utilizada a reclamação antes do trânsito em julgado, em virtude de interposição de recurso, né? Recurso que impeça o trânsito em julgado. Caso este posteriormente venha a não ser conhecido,
ser conhecido, ou seja, ser conhecido o recurso, ou se conhecido ser julgado em seu mérito, a reclamação não se tornará prejudicada. Isso está previsto no artigo 988, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. Ou seja, somente a coisa julgada anterior impede a reclamação, mas não a superveniente, a reclamação superveniente. De se considerar, porém, que caso o recurso seja integralmente provido e o acórdão substitua integralmente a decisão originalmente usurpadora da competência ou afrontosa à decisão do tribunal, haverá perda do objeto da reclamação. Ou seja, você também não vai usar a reclamação, não vai ter sentido. O inciso 2, parágrafo 5º, artigo 988, Código de Processo Civil, e acrescido pela Lei 13.256 de 2016, vai dizer o seguinte: passou a proibir a reclamação quando, abre aspas, proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou recurso especial respectivos, ou melhor, repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. O dispositivo foi uma reação a um temor de que tais hipóteses pudessem servir como parâmetros de, abre aspas, decisões do tribunal, no caso do STF ou STJ, cuja afronta à sua autoridade ensejaria reclamação constitucional. Haveria uma avalanche de reclamações, pois seria demasiadamente ampliado o espectro de seu cabimento. Não se pode deixar de notar, porém, que a nova vedação cria incongruências no regime de reclamação. Isso porque, quando o legislador prevê o cabimento da reclamação, abre aspas, para garantir a autoridade de decisões do tribunal, obviamente está a se referir a decisões que têm um efeito vinculante, né? E no caso, nos termos do inciso 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil, deverão ser observados por juízes e tribunais os acordos, abre aspas, em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Vamos falar agora do interesse de agir no sentido de adequação e da sua necessidade. Ok? Em regra, a reclamação será adequada, vamos falar do interesse de agir, ou seja, adequação e necessidade. Em regra, a reclamação será adequada quando presente uma das hipóteses previstas na Constituição, ou seja, a preservação de sua competência do STF e o STJ, de um lado, e garantia da autoridade de suas decisões. Artigo 102, inciso 1, a linha L, e artigo 105, inciso 1, a linha F, de outro. Essas mesmas hipóteses foram repetidas e igualmente valem para os demais tribunais nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 988 do Código de Processo Civil. Ok? Vamos lá. Também será cabível a reclamação para garantir a observância do enunciado da súmula vinculante, Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 103-A, parágrafo 3º, concomitantemente com o Código de Processo Civil, no seu artigo 988, que já falamos aqui, em caput, né, do artigo 988 do Código de Processo Civil, inciso 3º, primeira parte. A tese jurídica adotada em enunciado de súmula vinculante produz efeitos erga omnes, ou seja, contra todos, e, como tal, de ser observada em todos os processos por qualquer membro do Poder Judiciário, como por ente da administração pública. Isso está lá na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 103-A, caput. Por outro, é firme o entendimento de que não cabe reclamação por ofensa à súmula vinculante editada após a ação impugnada. Pelos mesmos motivos, isto é, por serem dotadas de eficácia erga omnes, ou seja, contra todos, e vinculante, né,
cabe reclamação ao STF contra acórdão ou decisão que desrespeite decisão em controle concentrado de constitucionalidade. Isso está lá também no seu artigo 103, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, conjuntamente com o artigo 988, Código de Processo Civil, caput, inciso 3º, segunda parte, realizado por meio de, primeiro, ação direta de inconstitucionalidade, segundo, ação declaratória de constitucionalidade, e terceiro, ação de descumprimento de preceito fundamental. Por outro lado, o nosso Código de Processo Civil de 2015, além de prever tais hipóteses, ampliou o cabimento da reclamação, passando a admiti-la para, abre aspas, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, previsto também no artigo 988, caput, inciso 4, com redação 988, Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, recente. Tais hipóteses serão de difícil aplicação no processo penal, pois tal mecanismos não se aplicam no campo criminal, ok? A reclamação constitucional é um processo documental. Artigo 988, Código de Processo Civil, parágrafo 2º, primeira parte. Logo, haverá inadequação da via reclamatória contra ato judicial por inadequação procedimental aos casos em que não se puder comprovar documentalmente uma das hipóteses de cabimento dos seus incisos. Outro aspecto ligado à adequação da reclamação diz respeito não ao seu fundamento ou causa de pedir, mas ao aspecto probatório, de provar, o aspecto probatório limitado, de você provar, ser um aspecto limitado de tal remédio, que se caracteriza como processo documental. Nos termos do inciso 1 do caput do artigo 988 do Código de Processo Civil, é necessário demonstrar a prática de um ato concreto pelo juiz que tenha usurpado a competência do tribunal local ou tribunal superior, ou decisão de tribunal local que invada a competência dos tribunais superiores para você poder reclamar. Nesse caso, basicamente, deverá se demonstrar por meio de documentos, o ato jurisdicional praticado pelo magistrado incompetente. De modo semelhante, no caso de reclamação cabível pelo inciso 3º, cabe demonstrar o ato concreto que viola ou desrespeita súmula vinculante. Por exemplo, a decisão da autoridade policial que se recusa a dar vista dos autos da investigação ao defensor, violando a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Ou será necessário demonstrar o acórdão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, cuja autoridade foi desrespeitada. Você vai ter que provar. Bom, por exemplo, a decisão judicial que indefere o pedido de fiança, no caso de porte de arma, sob o fundamento de que tal medida é vedada pelo parágrafo único do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, que foi declarado inconstitucional na ADI 3112 pelo STF. Já na hipótese do inciso 2º, é de se demonstrar, mediante documentos, que houve decisão do tribunal local ou superior que foi desrespeitada por ato administrativo ou ato jurisdicional. Nesse caso, deve-se provar tanto o ato violador quanto a decisão afrontada para poder você entrar com a reclamação, que é uma ação autônoma de impugnação. A prova da decisão violada se dará normalmente pela juntada do acórdão ou decisão monocrática, ou mesmo pela indicação do sítio eletrônico em que pode ser obtida tal decisão. Evidente que, tratando-se de processo documental, não há uma fase instrutória destinada à produção de prova oral ou mesmo prova policial, porque trata-se de um processo documental, só a base a materialidade vai se dar a base somente de documentos. Não vai ter prova oral e muito menos pericial. Logo, a reclamação possui uma situação fática, incontroversa, ou seja, em que não haja dúvida, ou que possa ser demonstrada de plano por meio de provas documentais.
É óbvio. Vamos falar agora da legitimidade, né? Quem é que tem a legitimidade para fazer a reclamação? Na reclamação, o artigo famoso 988 caput do Código de Processo Civil atribui legitimidade ativa à parte interessada e ao MP, Ministério Público, né? Por parte interessada, deve ser entendido quem é o titular da situação substancial ou situação material, né, que será atingida pelo ato de usurpação da competência do tribunal ou desafiador da autoridade da decisão vinculativa do tribunal. Ao longo da persecução penal, será mais comum a situação em que o titular da situação substancial seja o investigado ou o acusado, mas também pode ser o advogado, quando, por exemplo, seja-lhe negada vista dos autos de investigação, violando então a súmula vinculante 14 do STF. Vai lá no seu vademecum, está aqui o vademecum, vai lá, súmula 14, súmula vinculante do STF, tá? Também poderá ser legitimado ativo o Ministério Público, e isso tanto no caso em que, no processo condenatório, ele figure como parte principal, claro, acusação, titular da ação penal de iniciativa pública, quanto nos casos em que atue como custos legis, ou seja, fiscal da lei. Por exemplo, a ação penal de iniciativa privada. Legitimado passivo. O legitimado passivo da reclamação será a autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado. CPC, artigo 989, inciso 1, que diz respeito à decisão, né, do tribunal. Quando o ato impugnado for ato jurisdicional, essa autoridade será um juiz de direito, ou desembargador, ou mesmo ministro responsável pela decisão judicial que se aponta ilegal, bem como órgão fracionário de tribunal, como, por exemplo, turmas. Também poderá ser autoridade administrativa que descumpra decisão judicial vinculativa, né? É igual a súmula vinculante, ela abrange a administração direta. Acabei de ler. Por outro lado, também será legitimado passivo o beneficiário da decisão impugnada, Código de Processo Civil, artigo 989, inciso 3. Assim, por exemplo, no caso de especialização da hipoteca legal decretada com usurpação de competência do tribunal, também será legitimado passivo a vítima do delito que tenha requerido ou mesmo seja simples beneficiário do ato abusivo. No campo da impugnação, mediante reclamação por parte de quem figure como querelado em ação penal privada contra ato judicial nela proferido, deverá ser citada a autoridade judiciária, bem como, na condição de litisconsortes necessários, tanto à parte contrária quanto ao MP, Ministério Público. A autoridade que praticou o ato, né, de usurpação, né, a autoridade que não cumpriu a decisão judicial do tribunal, a autoridade que praticou o ato usurpando a competência ou desafiando a autoridade de julgado do tribunal, ou seja, sentença transitada em julgado, será citada para prestar informações no prazo de 10 dias. Isso está lá no Código de Processo Penal, aliás, Código de Processo Civil, artigo 989, inciso 1. Falaremos agora... Não, vamos deixar para o próximo vídeo para dividir, vai ficar mais suave. Vamos falar no terceiro vídeo, dos pressupostos processuais, tá? Mas dá tempo de falar só do pressuposto. Então vou deixar a competência para o próximo vídeo, vai ficar bem mais leve. Pressupostos processuais ou requisitos processuais. Como todo e qualquer processo, a reclamação pressupõe a aptidão da petição inicial. Ou seja, se não cumprir os pré-requisitos, como o caso da petição inicial, a petição será inépita. O juiz não vai nem vai indeferir, porque ela não cumpriu os pré-requisitos, né? Quanto aos requisitos da petição inicial, devem ser observados quais os artigos 319, 320 do novo Código de Processo Civil de 2015.
né? O artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil, 2015, reza sobre os pré-requisitos, né? Requisitos necessários da petição inicial, sendo a petição, endereçada ao presidente do tribunal, né, competente. Está lá no artigo 988, esse artigo 988 tem que ler mesmo, né, porque ele é muito importante, e o parágrafo 2º, né, sendo a petição endereçada ao presidente do tribunal competente, CPC, artigo 988, parágrafo 2º. Para o manejo da reclamação, estamos falando dos pressupostos processuais, ou então dos requisitos processuais. Para o manejo, para o uso da reclamação, é necessária a capacidade postulatória. Não sendo o seu autor bacharel em direito inscrito nos quadros da OAB, deverá fazê-lo por intermédio de advogado. Ok? Na terceira parte, vamos continuar falando sobre a competência, procedimento. Ok? Até mais.